Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência, podcast quinzenal sobre ciência em contexto. Eu sou o Lucas Andrade e esse episódio, não estranha não, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que normalmente a gente faz episódios do estilo MesaCast, que a gente traz convidados ou entre nós a gente conversa, mas nesse episódio a gente vai fazer uma cobertura de um evento que eu tive o privilégio de participar. E então já peço de antemão aí uma desculpa pela qualidade de algum áudio, porque eu gravei no meio do evento, então tem alguns puff, sabe? Quando o P e o F fazem barulhos no microfone, máquina no fundo, o povo falando lá no fundo, passarinho. Mas é isso, né? Show da vida real. E por que eu resolvi fazer um episódio de cobertura? Porque eu fui no Encontro Brasileiro de Divulgadores da Ciência. E eu acho que isso é muito importante passar para vocês aqui. Primeiro porque foram poucas pessoas convidadas e eu tive conversas bem legais com quem estava lá, e esse evento pode inspirar muita gente que está ouvindo a gente. Se você divulga ciência ou você quer ouvir mais, quer saber mais sobre divulgação científica, eu acho que é muito importante eu passar as experiências que eu tive lá nesse evento. Alô? Planeta Terra! Então, o que foi esse evento, né? Esse evento é o EBDC, Encontro Brasileiro de Divulgadores da Ciência. Ele aconteceu no sábado e domingo, no dia 27 e 28 de agosto, agora de 2022, e eu fui convidado para participar dele. E ele aconteceu lá na rua Pamplona, perto da Avenida Paulista, São Paulo, em um lugar mó bonito, que eu não conhecia antes, que se chama Instituto Principia. E o evento foi organizado pelos blogs de ciência da Unicamp, pelo Instituto Principia e com a ajuda da Rede Com Ciência. Nessa EBDC foram convidados mais de 150 pessoas envolvidas com divulgação científica no Brasil todo, desde jornalistas da ciência, produtores de conteúdo como podcasters, youtubers, blogueiros, twitteiros, tinha até tiktokers lá, por que não, né? A gente precisava de alguém pra ensinar a gente a fazer dancinha. Não, zoeira. Não, mas sério, tinha tiktoker lá também, mas não só produtores de conteúdo, mas também tinham pessoas que trabalhavam em museus e pesquisadores da área de divulgação científica. Então foi uma junção aí de 3 nichos dentro da divulgação científica, né? E lá, o que rolou lá? Tiveram algumas mesas, tipo palestras mesmo. Por exemplo, tinha uma mesa que eu queria muito ter ido, mas eu não consegui ir lá. Já falo por quê. Que era a mesa chamada Jornalismo e Divulgação Científica, uma parceria contra a desinformação. Que ela foi feita pela Sabine Righetti, da Unicamp, a Luísa Caires, famosíssima aí no Twitter, no Instagram, que ela é da USP, e o Alfredo Nastari, da Scientific America Brasil. E foi mediada pela Ana Arndt, lá da Unicamp. Só para você ter uma ideia das mesas que tiveram lá. E também teve até tarde de autógrafo com o quadrinista Carlos Ruas, aquele de Um Sábado Qualquer, sabe aquelas tirinhas sobre Deus e tem um diabinho que se chama Lucy. Enfim, eu sinceramente corri tanto que eu não consegui ver nenhuma mesa. Por quê, né? Por quê? Porque eu tava me preparando para outra metade do evento, que eram os GTs, que eram os grupos de trabalho. O que eram? Eram grupos de tipo 20 a 25 pessoas que se juntavam para debater durante horas sobre um tema específico da divulgação científica, e no dia seguinte, no domingo, a gente gastaria mais algumas horas para debater mais um pouco esses temas e escrever um capítulo de livro sobre aquele tema. Aí no final do evento, a gente vai reler com todos, juntar os capítulos dos grupos de trabalho e assim a gente vai ter um livro inteiro, escrito em um final de semana. No caso, vai ser um e-book. Tipo, botar um monte de gente para pensar junto e produzir informação. Muito legal, claro, mas muito trabalhoso. Eu falo isso por experiência própria, porque euzinho aqui, Lucas Andrade, fui convidado para ser coordenador de um desses GTs. E não foi qualquer GT, não. Foi um tema brabo, foi um tema que todo divulgador da ciência enfrenta, e eu acho que é uma principal treta, assim, na divulgação científica, e foi demais.
E para você, querido ouvinte, eu entrevistei algumas pessoas super interessantes que estavam por lá. Uma delas foi o Luiz Bento, um dos organizadores do evento. Luiz, qual que é a sua atuação dentro da divulgação científica? Dá um resumo aí pro pessoal. Bem, na divulgação científica online eu estou desde 2008, talvez, né? Comecei na época de ouro dos blogs de ciência no Brasil e depois eu atuei mais com podcast, né? Tanto no Dragões de Garagem, como o podcast Meandros, que é o meu projeto atual, mas eu também trabalho profissionalmente com divulgação, né? Eu sou técnico de divulgação científica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Então, já trabalhei em Museu de Ciência, já trabalhei com Ciência na Praça e com vários projetos offline de ciência, né? Além da atuação na internet, né? Nossa, que legal. Queria perguntar para você, ontem, né, a gente estava trocando essa ideia durante a cervejinha lá, qual a importância de juntar tantas tribos dentro da divulgação científica, tanto pesquisadores quanto produtores, youtubers, podcasters em um único evento? Eu acho que a importância é isso, é parceria, né? Eu trabalhei muito com divulgação offline, divulgação na internet mais independente, e eu vejo que quem trabalha offline, né, assim, fica em museu de ciência, na praça, não trabalha muito com gente na internet, né? Então eu acho que o ideal seria juntar o alcance de quem está na internet com a experiência prática, né, e no mundo real, cara a cara, com quem trabalha com divulgação científica no mundo real, né, offline, né? Eu acho que esses dois mundos precisam se juntar mais para um dar mais visibilidade para o outro, né? Eu acho que os museus, né, precisam muito de verba para manutenção, tem uma equipe grande para manter o museu e precisam dessa visibilidade para se manter, né? A gente viu casos recentes no museu pegando fogo, museu com baixo orçamento para manutenção, e para mim isso é muito falta de visibilidade, né? Se a população não conhece, não ajuda, né, eu acho que os políticos também não olham. E eu acho que muitas pessoas que trabalham só com internet precisam também um pouco dessa experiência de trabalhar com qualquer pessoa. O museu, você está ali, você recebe qualquer um que está passando, não é alguém do seu público, da sua bolha. Então você pegar num museu, vai falar de astronomia para qualquer um que está passando, realmente, literalmente isso. Quando eu trabalhei em museu, o pessoal ia na hora do almoço. Então, o pessoal passava e ia, aqui é um museu, entrava no museu, olhava uma exposição de astronomia. E aí, como conversar com essa pessoa? Não é alguém que gosta de internet, que te segue. Então acho que esse grande desafio que o pessoal da divulgação de museu, presencial, pode realmente trazer essa experiência para o pessoal online, e o pessoal online trazer essa parte de influência, estratégia de como alcançar mais gente na internet. Essa galera precisa se falar, né, para produzir parcerias e coisas novas, né? Só ambientando, o Instituto Princípio ele fica em um prédio mó chique, com cara de novo mesmo. Tem até um laguinho na parte de fora, com uns banquinhos. E do lado do lago tem até um domo, tipo uma construção em forma de bola, onde lá dentro tem um auditório super lindo, assim. E na parte da frente dele tem uma casa, um casarão mais antigo, assim, sabe? Você sabe que dá pra perceber que ele foi construído em outra época, assim, ele é bem antigão, mas super charmoso, assim, tem um café mó chique lá pra tomar, enfim. E esse Instituto Princípio, ele tá também disposto a parcerias e fazer eventos sobre ciência, então se você se interessa aí por algum espaço para fazer algum evento de ciência, procura a galera lá do Instituto Princípio. E já partindo para a próxima entrevista que eu fiz lá, eu tive o prazer de esbarrar um dos meus professores da minha pós-graduação em Comunicação Pública da Ciência. Bom, estou aqui na EBDC com o Yuri Castelfranchi, um teórico aí da questão de divulgação científica e também um dos coordenadores e idealizadores do curso AMEREC, né, que é um curso de pós-graduação lá da UFMG de Comunicação Pública da Ciência, né? Yuri, primeiro, se apresenta rapidinho, qual que é a sua atuação dentro da divulgação científica? Bom, eu comecei sendo um físico, né? Na minha vida anterior era um físico teórico. Trabalhei muitos anos como escritor de ciência, livros, documentários, roteiro televisivo e como colunista. Fui repórter de ciência e colunista de ciência há uns 15 anos e tal. Agora trabalho, né, voltei no âmbito acadêmico, né, saí do mercado do jornalismo e voltei no Brasil a ser um acadêmico, então agora faço mais pesquisa, menos prática, né? Então sou sociólogo da ciência, estudo as relações ciência, tecnologia e sociedade em particular, né? Mas nunca tirei meus pés da divulgação científica, então a América é um exemplo disso, ou seja, eu continuo pelo menos formando, fazendo iniciativas, laboratório e tal de divulgação científica, então estou com um pé na teoria, um pé na prática. Legal. Quem está ouvindo a gente não está vendo o que está acontecendo, então tem como você descrever para o pessoal como que está sendo aqui, já no segundo dia de evento, o que você viu, qual é a cara do evento? Bom, é uma linda, louca mistura colorida. Tem gente de todas as idades, gêneros e trajetórias de vida. E isso, na verdade, é um clássico
dos divulgadores científicos. Nós somos anfíbios, somos gente híbrida, somos gente misturada, que gosta de misturas. Somos gente de interstício, de interface, de fronteira, né? Somos transdisciplinares por DNA quase. Então isso reflete muito bem no que eu vejo aqui, é muito divertido, é muito legal. E sobretudo, diferente de alguns outros eventos, a mistura mais legal que tem aqui não é só de disciplinas, de idades, né? de interesses de região do Brasil, mas entre as pessoas que estão fazendo isso, ou profissionalmente, ou envolvidos muito na prática, ou como jovens bolsistas, e as pessoas da academia, das universidades, que têm sua trajetória como pesquisador, mas que têm interesse também no jornalismo e na divulgação científica. Então essa mistura entre o dentro e o fora da academia, acho que é muito legal. Vamos parar um pouquinho só para refletir um pouco nisso que o Yuri falou, porque eu me identifico muito com isso que ele falou. As pessoas que divulgam a ciência são anfíbias. São pessoas que estão entre esses interstícios, entre fronteiras, né? E eu me sinto muito assim, e eu me identifiquei muito com isso que ele fala, porque eu, né, já contei minha história aqui, eu sou uma pessoa que vim de periferia, vim da zona sul de São Paulo, de um contexto periférico, de escola pública, e quando eu entrei na faculdade eu me vislumbrei com aquele ambiente completamente novo e de pessoas de outras classes sociais, a maioria, e também outros assuntos, né? O assunto da ciência e, enfim, o ambiente científico é outra coisa. E eu passei minha graduação inteira tentando entender entre esses dois caminhos, me entender no meio desses dois caminhos. Até perceber que eu sou uma pessoa da comunicação entre esses caminhos. Até perceber que o meu lugar é na ponte entre esses mundos. Que na verdade, eles pertencem ao mesmo mundo, apenas a gente precisa ter noção de que eles são do mesmo mundo, né? E também, além disso, profissionalmente, eu estou aí no meio entre ilustração e divulgação científica, entre ciência. Eu produzo arte e produzo também comunicação da ciência. Então, eu me identifiquei muito nisso e vi que profissionais da divulgação científica também estão no meio de alguma coisa. São pessoas que muitos são do jornalismo, mas também querem falar sobre ciência. Então, tá um pé em cada lugar. Mas outros vêm da ciência e querem beber mais do jornalismo, mas também bebem bastante da educação. Outras pessoas são artistas que querem se expressar de maneira científica. Então, a gente está sempre na fronteira entre áreas que normalmente não se conversam. Então, eu acho muito importante você, divulgador da ciência, valorize a sua diversidade de saberes e a nossa capacidade de transitar entre várias bolhas, entre vários mundos. E qual que é a necessidade de fazer um evento assim, com esse formato, e que junte tanto produtores de produtos de divulgação científicas e a parte teórica também? A gente teve aqui os pôsteres sendo apresentados, né? Qual é a importância de juntar essa galera? Isso é fundamental, eu acho, 3 razões. A primeira, eu estou nessa área há muitos anos, né? Eu fiz isso em vários países, né? Na Itália, na França, na Colômbia, na Argentina, né? Agora estou no Brasil e tal. Então eu vejo meio que se repetindo uma história, que é a turma que entra na divulgação científica entra com paixão, com entusiasmo. É toda gente que gosta mesmo do que faz, né? Como alguém falou hoje, ninguém faz isso para ficar rico, a gente faz porque gosta mesmo. Mas então tem uma fortíssima componente de voluntarismo, que às vezes cria uma rotatividade muito grande. A pessoa se joga com entusiasmo, mas depois não tem dinheiro para fazer aquilo, não tem um emprego com aquilo e tal. E por outro lado, o voluntarismo leva a autodidatismo. Então as pessoas têm sempre ideias brilhantes, que você, quando se joga com entusiasmo você é criativo, mas muitas vezes corre o risco de reinventar água quente, ou de cometer os erros do passado, ou de fazer algo que funcionava 10 anos atrás e não funciona mais hoje. Então essa mistura, não só de idade, mas de gente que pesquisa com gente que está começando a fazer, ajuda pra caramba a quem pesquisa há muitos anos, mas não está fazendo mais, a se revigorar com oxigênio, com ideias novas. E aqui está com as ideias novas de poder implementar já, tipo, levando em conta os erros do passado, tipo assim, não repetir clichê, não reproduzir estereótipo, né? Tem coisas escondidas na divulgação científica que tendem a se reproduzir. Reducionismo,
um cientificismo ingênuo sobre o que é o método científico, por que a ciência é importante, que os jovens tendem a reproduzir muito e não dá certo, inclusive. Sexismo. Está escondido, mesmo a gente não querendo, a gente, né? É assim que funciona o sexismo, assim que funciona o racismo, então ele está presente. E aí essa mistura ajuda muito a fazer emergir, a trazer à tona as pessoas a falar, sabe, se tocar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é muito legal esse contato entre as experiências diferentes. A maioria dos jovens que entraram na divulgação, por exemplo, pelas redes sociais, não tem muita noção do jornalismo científico. Então esse contato é muito fecundo para os dois lados. A maioria dos cientistas que se improvisaram, por exemplo, divulgadores na pandemia, não tem muita noção do que são as teorias de comunicação da ciência, de como funciona isso. Então esse contato também vai ser útil para os cientistas, que está, né, chegando direto da área deles de especificidade, né, num mundo que é bem mais transdisciplinar do que eles estão acostumados a lidar, por exemplo. Então essas duas coisas. E a terceira é contato, né? Tirar foto junto, se ver fisicamente, né? Pessoas que eu assisto no YouTube e vejo aqui, é muito legal porque pode gerar parceria futura. Não é só legal emocionalmente, né? É muito legal tirar foto com a pessoa que você gosta, né? Tem um monte de YouTuber que eu adoro, estou muito feliz de estar vendo eles e elas. Mas é legal porque você tem uma ideia e fala, cara, mas eu estou fazendo isso na minha universidade e tal, quem sabe rolar alguma coisa junto. Isso é sempre importante. Inclusive a parte mais importante é justamente essa alça café, onde a gente tem essas trocas. E a cervejinha no fim do dia. A cervejinha no fim do dia fundamental, porque ligar a comunidade de divulgação científica tem que estar ligada por laços emocionais, de solidariedade. Somos um grupo, digamos, de interface, que sofre para sobreviver, né, que luta para buscar recursos. Então, estar unidos e solidários ajuda pra caramba a ter capital social humano para, né, encontrar melhor recurso. Igual a gente tem que você coordena, né, de buscar dinheiro para sobreviver, para fazer as coisas. Isso se faz com solidariedade também, não é só cada um por si, senão não rola. E falando em ser youtuber, lá eu vi vários youtubers conhecidos que eu admiro demais, sabe? Quando você fica até meio nervoso de ficar do lado de quem você acompanha só pelas redes sociais, sabe? Tipo a Aline Guilardi, do canal Colecionadores de Ossos. Mas meus horários foram corridos e eu só consegui falar com uma youtuber, mas que não é qualquer uma não. É com a incrível Julia Jacoldi, lá do canal Matemaníaca. Tá, então eu sou Julia Jacoldi, eu sou professora, sou mestranda em matemática e na internet as pessoas me conhecem como a Matemaníaca por conta do meu trabalho com divulgação matemática. No YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim, onde os jovens estão. Isso aí, influencer. E, Júlia, o pessoal que tá ouvindo a gente não tá vendo esse evento. Então, descreve pra gente aqui o que você viu nesse evento que você acha que merece destaque. Eu acho que o mais legal desse evento é que ele se propõe a falar de divulgação científica de uma maneira ampla. Então, eu vivo a divulgação científica nas redes, né, para um público bem específico, mas a gente consegue conversar e trocar com pessoas que fazem outros tipos de divulgação científica. Então, as pessoas que estão dentro de jornais, as pessoas que estão dentro de projetos de extensões, dentro de universidade, grupos, né, que fazem isso de forma independente. Então, acho que todo esse intercâmbio, acadêmicos, né, de divulgação científica, também pessoas que pesquisam sobre o tema, elas estão todas no mesmo ambiente. Então, acho que quando a gente está junto é quando as coisas realmente acontecem, né? Então, esse evento está sendo muito importante para fazer várias coisas acontecerem e a gente também conseguir viver um pouquinho da realidade de outros tipos de divulgação científica. Eu já volto aqui para falar com a Júlia, porque eu também tive o prazer de entrevistar o Sid Clay, que ele estava na organização do evento também, e ele trabalhou comigo, junto no meu grupo de trabalho, que o tema eu já falo daqui a pouco para você. Então, pessoal, eu sou o Sid Clay, sou formado em microbiologia e mestre em divulgação científica pela Fiocruz. Tenho uma iniciativa de divulgação científica chamada Ciência Explica, e lá a gente produz outros conteúdos também de podcast, né? Tem um podcast Microbiando, que é em parceria com a FRJ, tem um podcast Serendip, né? Que a gente tenta trazer mais uma questão narrativa, apresentando cientistas e fatos, outras curiosidades. Legal, hoje já é o segundo dia aqui do evento e eu queria saber o que você está achando. Eu acho que está indo além, né, do que a gente esperava, ainda mais por ser o primeiro encontro brasileiro, né? A gente
A gente sempre tem nas nossas cidades, eu sou do Rio de Janeiro, né? Você é de São Paulo, mas acho que sempre dá para encontrar essas pessoas nas cidades. Mas aqui o diferente é que está vindo bastante gente de outros locais, né? Não só de São Paulo, eu vim do Rio, mas tem gente da Bahia, tem gente do Sul, né? Eu acho que isso está sendo bem rico porque a gente consegue ter essa pluralidade, né, na divulgação científica. Sem contar que está sendo presencial, né? Outra experiência, né? Beleza, agora vamos falar sobre os GTs, os grupos de trabalho. Mas antes, esse é um excelente momento para eu te lembrar que o Alô Ciência, ele existe graças aos seus apoiadores que nos apoiam por financiamento coletivo. Então, se você valoriza esse trampo que deu eu ir nesse evento, gravar tudo para você e estou no processo de edição nesse momento, então considere ser um dos nossos apoiadores ou apoiadoras. Entra lá no site patreon.com/alociência ou apoia.se/alociência e lá você pode contribuir desde R$1 por mês e faz toda a diferença. E se quiser fazer um Pix agora pra gente, você pode mandar para contato@alociência.com.br, beleza? Agora vamos falar de GT. Como eu disse, mais da metade do evento foi voltado para grupos de trabalho, e cada um com um tema, como disse o Luiz Bento. Em relação aos grupos de trabalho, tá tendo 5 grupos de trabalho aqui, cada um com uma responsabilidade para a galera escrever um texto para a gente produzir um e-book no final desse evento. Eu tô mais no apoio, né? Eu tô no apoio de um grupo de trabalho que é o seu, de financiamento, né? E, na verdade, o nosso apoio, como a gente está com uma parte de organização do evento, é ajudar vocês a montarem essa formatação final desse trabalho. A ideia de um grupo de trabalho é trazer a parte de conexão, né, de discussão e diálogo. Muitos eventos fazem só mesas redondas e que você tem 1 ou 2 perguntas da plateia, mas falta esse diálogo da plateia com os palestrantes. Então a ideia dos grupos de trabalho é você trazer, meio que forçar a barra para ter essa interação entre o público geral, que trouxe pôster, né? Então, quem veio para o trabalho, eu tenho um trabalho pequeno, um podcast que eu criei, você tem a oportunidade de discutir com alguém no grupo de trabalho e ajudar a formatação de sempre ter uma resposta a um problema. Os grupos de trabalho têm problemas, são ideias que trazem problemas da divulgação ou financiamento, ou como trabalhar com audiências com algum tipo de deficiência, enfim, são vários tipos de problemas na divulgação científica que a gente quer ter propostas para como trabalhar e como resolver. Então a ideia é realmente forçar a barra do diálogo, não só ficar na pergunta e resposta que existe numa mesa redonda, né? Isso me lembra que eu tô atrasado pro meu. Obrigado, Luiz. Então tiveram esses GTs, por exemplo, com o tema de como tornar o conteúdo da divulgação científica mais acessível para pessoas com deficiência, ou outro que era como lidar com tópicos polêmicos e desinformação na divulgação científica. E eu fiquei encarregado de coordenar o GT sobre como buscar financiamento para projetos de divulgação científica e profissionalizar a área. Quando eu fui convidado pela Ana Arndt, eu pensei, incrível, vou sim. Mas logo eu, que não vivo 100% de divulgação científica, mas eu mal sabia que essa era a real questão da parada, sabe? Esse tema foi muito procurado porque a grande maioria da galera que divulga ciência, eles fazem isso por amor, começa fazendo porque quer, porque é importante para a sociedade, mas a gente não consegue captar grana com isso ou viver disso. Então, como o próprio Yuri disse, tudo isso começa por autodidatismo e por muito amor, mas chega um momento que a gente precisa pagar nossas contas, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor, como diz o funk. Enfim, por isso que o meu GT bombou de inscrições. Fala aí, Sid Clay. E especificamente do grupo de trabalho do qual a gente está participando, o que você está achando desse grupo de trabalho e das conclusões que a gente já teve até agora? Né? Interessante que esse grupo de trabalho foi o que teve mais inscritos, né? Então, isso já mostra um pouco com a problemática ali da situação do divulgador encontrar o financiamento, né? De ir atrás desse financiamento ou de outra captação de recursos ali para se sustentar. Eu acho que até agora o que a gente discutiu, eu acho que é o caminho, né? Porque a gente está, né, abrindo muitas discussões, levantando muitos pontos da importância do financiamento, até os caminhos que a gente deve seguir ou que outras pessoas já seguiram, né? E eu acho que isso vai servir de exemplo para quem está no grupo e para outras pessoas também. Inclusive, uma das pessoas que participou do meu grupo de trabalho no sábado e no domingo foi a Júlia, a matemaníaca. O que você acha que surgiu dessa discussão? O que você acha que é de mais valioso surgiu desse papo, que vai estar no nosso e-book aí que a gente está escrevendo? Eu acho que o mais valioso é que esse grupo diverso, ele também traz ideias diversas, né?
Então, a gente falou bastante sobre a importância de diversificar as suas formas de financiar o seu projeto. E dentro disso, cada um conseguiu compartilhar maneiras que o projeto é financiado. Então, eu acho que essa troca é muito rica, porque, por exemplo, no meu radar ainda não estavam os editais. Então, ser exposta a esse tipo de discussão faz com que a gente também expanda nossos horizontes. Legal, porque você contribuiu demais, né, com a sua experiência desse seu lado. Que bom saber que você aprendeu também alguma coisa. Ai, sim, com certeza, com certeza. Gente, realmente a participação da Júlia foi muito boa, porque ela é uma das poucas pessoas ali presentes que estavam realmente vivendo de divulgação científica, sabe? Então ela contribuiu bastante, mas não só ela, assim, tinha muitas pessoas ali que estavam participando de editais. Então ali deu pra gente trocar ideia, por exemplo, que dá pra você ir atrás de marcas, como ir atrás dessas marcas, como conversar com elas para elas, né, te financiarem na sua divulgação científica, como fazer um Media Kit, essas coisas, né? Como fazer métricas para as marcas valorizarem nossos números e tal. Tudo para esse lado privado e tal, né? Mas também dá para você buscar recursos públicos, né? Existem muitos editais públicos aí que dá pra gente correr atrás, e não necessariamente editais que tem a cara de divulgação científica, sabe? Edital para divulgação científica. Não, uma das coisas que a gente sacou nessa conversa é que você pode ir atrás de editais de cultura, por exemplo. Editais de podcast, editais que não tem o nome de divulgação científica necessariamente, sabe? Editais sobre valorização de alimentação. Dá para eu fazer um projeto de divulgação científica dentro desse tema de edital, sabe? Enfim, deu pra gente trocar essa ideia, a gente escreveu, registrou, organizou tudo naquele capítulo de e-book que vai sair em breve. Fica de olho aí nas redes da Rede Consciência. E agora falando de pôster, né? Esse evento também teve a área reservada para a exposição de pôsteres. Lá devia ter uns 30, 40 pôsteres. E para quem não sabe o que é pôster, é um método muito comum de apresentar uma pesquisa. É um pôster mesmo, de mais ou menos 1 metro de altura. E nele a gente resume os dados da nossa pesquisa. E as pessoas passam lá e você explica a sua pesquisa usando as imagens, os gráficos que estão naquele pôster. E nesse cantinho dos pôsteres tiveram pessoas que fizeram pesquisa na área de divulgação científica. E uma das pessoas que apresentou lá, nesses pôsteres, foi a própria Júlia Jacoldi. Sim, eu apresentei um pôster, o evento tinha espaço, né, pra gente fazer posters de maneiras gerais, mas no meu caso foi um pôster de relato de experiência. Então eu trouxe um pouco de como que foi, como tem sido, né, essa experiência matemaníaca. Então a gente existe desde 2015. A gente nasce primeiro no YouTube, mas a gente extrapola isso para o Instagram, extrapola para o Twitter. A gente já esteve presente em podcasts também. Discord, Twitch, enfim, a pandemia fez a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Então a gente conta um pouco como que é esse desafio, né, de falar de matemática de uma maneira não óbvia. Então a matemaníaca como divulgação científica, ela não tem o objetivo de passar ninguém no vestibular ou ensinar conceitos que a escola ou a universidade pretende te ensinar. A gente tem como objetivo expor uma matemática para te maravilhar, né? Uma matemática que converse com as pessoas como uma forma apaixonante, como se ela vem para trazer uma oportunidade para todo mundo poder se apaixonar por matemática. Então a gente contou um pouquinho dessa trajetória, contou também um pouco dos números, de alguns eventos que a gente já esteve presente, algumas oportunidades que já aconteceram nesses 7 anos de trabalho. E nos pôsteres também tinham pessoas que fizeram pesquisas com podcast. Sim, fica a dica aí, dá para você se debruçar sobre os dados da sua audiência e chegar a algumas conclusões em uma investigação científica. O Luiz Bento, do podcast Meandros, também apresentou um pôster. Você está apresentando o pôster aqui também? Eu trouxe junto com o Meandros, né? O Meandros está apresentando um pôster, né? Eu estou ajudando na organização do evento, mas eu estou aqui junto com a Iana, que trabalha comigo no Meandros, que foi uma iniciativa que a gente trabalhou ao longo da pandemia para construir esse projeto, que é um podcast que fala muito de ciência e sociedade. A gente trabalha muito com política, com notícias abordados por jornalistas de ciência. Eu sou biólogo de formação, né? A gente tem a Iana, que é astrônoma, então a gente está com uma galera de áreas diferentes e jornalistas de ciência debatendo temas atuais. Esse era o nosso
desafio, né? A gente não queria dar uma aula sobre um tema, mas queria trazer algum tópico recente de política, de notícias que está sendo debatido e trazer e pegar a parte mais científica e a aplicação da ciência, né? Como utilizar a ciência para ser a base de políticas públicas, política. Então esse foi o nosso objetivo do podcast. A gente gravou 25 episódios semanais, agora a gente está num hiato, né, de férias. E vocês colocaram no pôster o resultado que vocês têm dos ouvintes que vocês têm, assim, aí vocês fizeram essa análise. A gente contou um pouco da história de como a gente construiu o podcast, a ideia por trás, a formatação dele, a escolha, né, um podcast curto. Então por que a gente escolheu isso? Trabalhou um pouco do nosso público, né, a parte de gênero do público, a audiência, e como a gente conseguiu montar esses 25 episódios, e um pouco do nosso futuro, o que a gente acredita como divulgação. Acho que toda a equipe que trabalha nesse podcast do Meandro, a gente acredita muito na divulgação prática, fomentando a ação na sociedade. Então, trazendo a discussão política, mostrando que ciência e política tem tudo a ver, né? A gente às vezes separa muito isso e a gente precisa sim trazer mais ciência para a política como embasamento de políticas públicas e para a discussão. Se a gente ficar muito de fora, a gente vê corte de verbas e falta de apoio da sociedade e dos políticos para fomentar a ciência, né? Então esse é o nosso objetivo. Então fica a ideia para você que produz divulgação científica, guarde os seus dados para publicar em eventos como esses. Então é isso esse podcast, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês querem saber mais sobre esse evento, vai lá em redeconsciencia.org e sigam eles no @EncontroDC. E no YouTube do grupo Princípia, todas as mesas estão lá para vocês assistirem. Gostaram desse formato de cobertura? Manda sua opinião lá no nosso e-mail, contato@alociencia.com.br, e considere também nos apoiar, como eu já disse. Esse evento foi muito legal, eu saí de lá muito reflexivo, porque divulgar a ciência, assim, é um trabalho solitário, às vezes, principalmente como a gente faz aqui no Alociência, de maneira independente. Então eu volto para casa com a certeza de que eu não tô sozinho nessa batalha, sabe? Então fica essa nossa mensagem final aqui. Se você divulga ciência, se você gosta do nosso trabalho, também gosta de outros divulgadores da ciência, saiba que a gente está cada vez mais unido e articulado e assim, na luta por tentar profissionalizar isso e fazer um trabalho melhor cada vez mais, certo? Eu sou o Lucas Andrade, até o nosso próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Valeu!